Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, meu nome é Alfred, sou coordenador acadêmico aqui da Faculdade Pitágoras, da Unidade Antônio Carlos. Estamos aí mais um dia da nossa primeira mostra, né, virtual das profissões. Hoje nós vamos seguir aí com as apresentações a partir das 17 horas, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre logística, depois sobre o curso de pedagogia, vamos falar sobre os cursos de gestão e depois entramos com os cursos de saúde e uma ligação aí com o curso de engenharia também, no caso da engenharia mecânica, às 20 horas. E às 21 horas vamos falar sobre a parte de biossegurança. Hoje nós estamos aqui, né, com alguns coordenadores, né? Nós estamos aqui também com o nosso convidado, Fortunato, para falar da parte de logística, o professor Wilker, os coordenadores aí, o Otávio, o João e o Giovanni, o nosso gerente operacional aí, o Douglas, e a nossa coordenadora comercial aí, a Rosane. Quase, hein, gente? Bem, pessoal, vou passar a palavra para cada um aqui para se apresentar rapidinho, para a gente começar a nossa live, para falar um pouco sobre a parte de logística. Então, vamos começar aí pela primeira as damas, né? Então, vamos começar pela Rosane. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, tudo bem, gente? Eu sou Rosane, sou a coordenadora comercial aqui da Pitágoras, Unidade Antônio Carlos. É um prazer para a gente ter vocês aqui nesse momento único, que eu tenho certeza que vocês vão absorver bastante conteúdo. Mas o meu convite é também para fazer uma chamada legal aqui para vocês. No dia 25 de julho agora, teremos um vestibular com ofertas de bolsa de 100%. É isso mesmo, tá? Cursos presenciais e cursos EADs também, com oferta de 100% de bolsa. Nós vamos deixar nosso link aqui, tá? É um forms. Então, preenche lá o seu nome, o seu telefone, que a gente vai entrar em contato com você. Se tiver qualquer dificuldade, pode me mandar uma mensagem também no Facebook da faculdade ou no próprio Instagram. Eu faço a manutenção, então eu vou responder você com prazer, tá? Mas se preferir também, pode me chamar no meu telefone ou no meu WhatsApp, que é o 980270874, tá? Se preferir, pode chamar pelo Zap, pelos links da nossa bio, ou pode deixar no nosso link também, que a gente entra em contato com você. Sejam bem-vindos, tá? Obrigado, Rosane. Obrigada. Bem, então agora vamos falar um pouquinho, né, Douglas, falar da nossa infraestrutura. O Douglas é nosso gerente operacional. Vamos lá, Douglas. Olá, boa pessoal. Tarde, né? Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é nosso segundo dia de live. Ontem a gente fez uma outra live. E é a primeira vez que a gente faz nesse novo formato, nesse formato virtual, porque esse é um evento que acontece praticamente dentro da unidade.
onde a gente consegue mostrar toda a infraestrutura da unidade, todos os nossos laboratórios, nossas salas de aula, fazer um tour bem bacana. Mas eu posso garantir para vocês que está sendo desafiador, mas também está sendo emocionante estar aqui com vocês hoje, fazendo essa live. Falando um pouquinho da unidade, estamos localizados aqui na Avenida Presidente Antônio Carlos, o número 4157, ao lado do Corpo de Bombeiro. A gente está num dos maiores corredores da cidade, onde que liga a região metropolitana, a parte norte, o vetor norte, ao centro da cidade. Então, é uma localização que ajuda a gente bastante e todos os nossos alunos no seu deslocamento. Hoje, a unidade possui 20 mil metros quadrados, distribuído em 6 blocos, são 62 salas de aula, pessoal. Uma estrutura robusta, todas climatizadas, com data show, internet. Toda essa infraestrutura é pensada para levar para os nossos alunos um conforto, uma qualidade para os nossos professores, para que eles possam levar para os alunos o melhor conteúdo possível dentro de sala de aula. Os nossos laboratórios também, pessoal, é pensado para que nossos alunos tenham a vivência do mercado de trabalho no período que eles estejam com a gente no campus, entendeu? Isso ajuda bastante nossos alunos no processo de estar ingressando nesse mercado de trabalho. São 5 laboratórios de informática também, todos eles com máquinas de última tecnologia, com softwares avançados, também para que esses alunos possam ter essa vivência, como que a gente vai falar hoje de logística e tudo, são laboratórios que são muito utilizados por esses cursos, e os outros cursos estão da área da saúde, da engenharia, e também da área da humanas, tá bom? Deixo o meu convite aqui, assim que essa pandemia passar, que vocês venham conhecer a unidade presencialmente, tomar um café comigo, conhecer os coordenadores presencialmente, e também toda essa infraestrutura que eu citei. Que vocês tenham uma ótima live e vai ser muito bom passar esse tempo com vocês. Beleza, obrigado, Douglas. Então, agora o Otávio, que é nosso coordenador de curso também. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para desejar uma ótima live a todos, né? A nossa live de Engenharia Civil e Arquitetura, que é os cursos que eu coordeno, foi ontem. Se alguém quiser dar uma olhadinha, ficou gravado lá no nosso Facebook, né, do Facebook da faculdade, dá uma olhadinha lá no material, se interessar, fique à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, né, otavio.randan@croton.com.br, ou por WhatsApp também, 3078-2527. Nós estamos aqui para receber vocês, não quero tomar muito tempo das estrelas de hoje, né, que são os assuntos principais, mas queria deixar aí meu número, caso alguém tenha interesse de fazer parte do nosso time nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Tá? Uma ótima live a todos e uma boa noite aí. Obrigado, Otávio. Então, agora o João Carlos. Vamos lá, João. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Carlos. Eu sou coordenador dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação e dos tecnólogos em Mecatrônica Industrial e Eletrotécnica Industrial. Tá? Igual o Otávio falou, hoje nós teremos as melhores lives da semana, né? O Giovanni concorda. Nós vamos ter uma live muito bacana hoje. A gente vai fazer uma parceria do pessoal da saúde com as engenharias. Vai ser uma live muito legal daqui a pouco, tá? Comigo e com a Camila, tá? E com o convidado dela. No mais, eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo, na descrição. Na descrição do vídeo? Na descrição do vídeo. É porque vai para o YouTube também. Na descrição do vídeo. Caso tenha alguma dúvida sobre os cursos, queira perguntar alguma coisa sobre a infraestrutura e tudo mais, é só me perguntar que a gente entra em contato. Beleza, obrigado, João. E agora, para finalizar, não menos importante, só um pouquinho, mas o Giovanni aí para falar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, eu sou coordenador dos melhores cursos, né, que a faculdade tem, são os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Tecnólogos em Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos e Marketing. E vocês vão ter oportunidade de verificar isso, né, a partir das 19 horas, quando começa a nossa live lá. E teremos na nossa live, né, dentre, né, os convidados, nós temos o Dr. Wilker também, que vai, né, estar nessa live agora de logística aí, dominando todo tipo de conteúdo. É por isso que ele está lá firme e forte com a gente nos cursos de gestão. Os cursos de gestão são aqueles,
né, que tem uma importância maior, vou puxar para o meu lado, é claro, né, uma importância maior dentre os demais. Mas vocês vão ter certeza disso às 19 horas lá na nossa live. Aguardo todo mundo, tá? Um abraço, sucesso aí. Beleza, obrigado, Giovanni. Então, pessoal, Fortunato, quero te agradecer aí mais uma vez pela sua disponibilidade, tá? E o Wilker também. Então, agora nós vamos fechar os nossos vídeos aqui para vocês, para as estrelas do momento continuarem aí, tá? Mas vamos estar aqui na retaguarda. Qualquer coisinha, é só acionar a gente e tem uma ótima live aí. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, Alfred, obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Como foi dito, a gente tem um convidado muito especial hoje, tem uma vasta experiência no setor industrial, na siderurgia. São mais de 30 anos de carreira e, como vocês vão notar, o conhecimento dele também, ele sobrepõe a experiência. Ele é mestre em logística pela Federal de Santa Catarina, possui diversas pós-graduações na área de sistemas de informação, logística, finanças, administração empresarial, é formado em engenharia mecânica. Então, assim, é um bate-papo muito interessante que a gente vai fazer. Então, desde já, agradeço muito sua presença, Fortunato. É um prazer, né, ter você aqui e com grande prestígio a gente enriquece essa tarde, essa discussão sobre logística, né? Hoje a gente vai abordar o tema de logística no Brasil, evolução, desafios e futuro. E a gente vai aproveitar justamente os seus conhecimentos para a gente desenvolver aí um conhecimento saudável, né, algo rico aí para todos nós. Então, Fortunato, primeiramente, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre sua trajetória profissional, né, o que te move, assim, para a gente conhecer um pouco quem é o Fortunato. Opa! Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Verdadeiramente, eu fico muito feliz aqui. Eu achei legal, todo mundo vendeu o seu peixe. Eu acho que chegou a minha vez de vender o meu peixe. E todos falaram que terão a melhor live, e eu acredito que todas serão a melhor. Isso é muito bacana. A competência do é uma coisa admirável. Falar da minha carreira, cuidado, eu tenho uma tendência de ter muitas histórias e tentarei me focar e gerar um valor agregado, porque eu acho legal estarmos aqui, não só batendo um papo, mas também com esse bate-papo legal, informal, gerar alguma oportunidade de conhecimento agregado, ou alguma oportunidade de dica, ou alguma oportunidade de perguntas em que eu posso fazer gerando o valor agregado. A minha trajetória é um pouco longa, eu tenho um percurso longo, desde os 15 anos eu tenho atividade profissional, desde os 17, uma vida totalmente autônoma, ingressei na carreira militar aos 17 anos, escola militar, mas a história não é simples assim, ingressar na carreira militar. Teve 6 meses de segunda um estudo, sem final de semana, sem carnaval, sem festa, sem nada. E foi um período duro, difícil, e eu tive um pleno êxito. 17 anos eu era autônomo na minha vida solo, digamos assim. 2 anos em São Paulo, fazendo a formação, depois vindo a BH, já aos 19 anos, dei continuidade à minha formação, em seguida entrei na engenharia mecânica. Nesse período, formei na Católica, no Coração Eucarístico, e eu tenho muito, muito carinho por esta lembrança. Foram períodos, inclusive eu desenvolvi uma técnica, ela tem que ser até registrada, de dormir em pé nos ônibus, porque eu literalmente dormi em pé. Eu desenvolvi uma técnica de segurar e ficar ali cochilando, dormindo, porque eu chegava muito tarde em casa e saía muito cedo. Eu não tinha carro próprio e minha locomoção era o ônibus. Tive que aprender a dormir nos ônibus e foi uma experiência que eu desenvolvi. E eu tenho, hoje, boas lembranças, mas na época foram tempos difíceis, porque o curso de engenharia realmente demanda muito esforço, muito estudo, muita dedicação, as provas complexas, professores, etc.
E foi um período muito denso na minha vida, onde na formatura eu tive que tomar a decisão, porque na carreira militar eu havia sido transferido e eu não queria ser transferido, porque eu queria ser dentro da engenharia. Eu adorava a engenharia mecânica, agora até hoje. E, em cima disso, eu tomei a opção, deixei a vida militar, com muito saudosismo, porque era parte da minha vida. E era algo que verdadeiramente eu gostava. E aí eu te deixo a primeira grande dica: gostar das coisas faz parte, gostar. E eu gostava muito. Só que eu gostava mais da engenharia, no sentido da visão de futuro. Acho que o mercado seria muito aquecido para a engenharia mecânica, com prospecção de mercado, né, coisa muito quente, e me atraiu muito, e eu abandonei a vida militar e fui cá. Só que eu fui procurar algo, não é que foi um fez-in, fez-out amigável. Foi uma transição dura, onde eu, em seguida, depois de algum tempo, eu ingressei como trainee numa empresa, onde estou até hoje, e a partir daí eu tive uma carreira também, onde análise de cenário. A primeira questão, eu coloco uma segunda grande valor ao time que está aqui presente, que é a análise de cenário. O que é a primeira coisa que eu vi? Que o público era um público de italianos. E o que eu fiz? A primeira coisa, estudei italiano, para poder ter o quê? Diálogo, ter fluência com essa turma, para ter diálogo. Eu não haveria o diálogo. Eu tive a oportunidade de estudar italiano e ter esse diálogo. Em seguida, tudo junto, misturado, eu vi que o ambiente ele tinha muito controles e gestão. Eu, engenheiro mecânico, controle e gestão, ele é muito administrativo. E eu senti um pouco falta da minha bagagem acadêmica, dessa questão administrativa da coisa, do business. Aí eu fiz uma pós em MBA, gestão administrativa, na FGV. Foi muito legal, me deu muita bagagem, porém eu tive também, na época, um líder que a linguagem era muito financeira, muito voltado ao enfoque financeiro do business. Daí eu pensei, puxa vida, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho essa formação em MBA, mas ainda não consigo entender tudo que esse cara fala. Aí fiz finanças empresariais, para poder ter o diálogo. E a mesma dica, ter o diálogo, ter a fluência. E até hoje eu tenho uma ótima fluência com o time de finance. Inclusive, eu mesmo, dentro da logística, eu conduzo os argumentos com os colegas em primeira pessoa em questões puramente financeiras. Aí não parou aí, eu vi uma evolução muito forte dos sistemas informativos, né? Muito quente, os novos, as formatações, a internet bombando e iniciando muito forte, crescimento exponencial. O que eu fiz? Eu fiz uma pós em gestão, em ICT, para poder ter o quê? Ter o diálogo. Eu tenho um diálogo muito sólido, muito tranquilo, muito fluente com os colegas de ICT. Inclusive, muitos dos nossos projetos são puramente de inovação em sistemas informativos. Ok? Aí seguiu. Aí, nessa época, eu já estava... Eu estava um tempo na produção, que me deu muita base, muito orgulho de ter passado um bom tempo na produção, cair na logística. E o que eu fiz? Eu precisava ter o quê? Fluência, o diálogo. E o que eu fiz? Eu fiz uma pós-graduação. E hoje desde então, eu tive uma fluência, uma capacidade de conversar sobre projetos puramente no ambiente logístico. E sempre a mesma dica, é a fluência, o diálogo e a capacidade de você poder dialogar olho no olho e poder ter a mesma desenvoltura, igual para igual. Eu senti falta de profundidade logística e aí eu fiz um mestrado, aí eu tive uma profundidade maior em logística. E, em paralelo, um tempo chegaram os americanos.
Opa, não é mais o italiano. O que que é? São os americanos. Opa, o inglês. Inglês, para ter o quê? Para ter o diálogo. Hoje nós conversamos com os alunos com uma frequência diária. E tudo, e a vida segue, e esse é o meu rápido percurso profissional. Óbvio, todos aqui têm o seu período de ônibus, tem a sua madrugada, tem o seu turno que rodou, tem o seu esforço, tem o bandejão lá na Católica, eu era muito bom no bandejão da Católica, gostava, inclusive. E terras de sábado, domingo, e isso foi um longo período de dedicação, um longo período de esforço para conciliar a vida pessoal, para conciliar a vida profissional e para conciliar a vida acadêmica. E chegando aqui ao dia de hoje. Certo, Wilker? Perfeito. A gente observa, Fortunato, na sua fala, né, uma ânsia por adaptação aos contextos, né? E a gente está vivenciando um contexto bem difícil, né? Um contexto de crise, né? Uma crise sem precedentes até então, na história recente do Brasil. E baseado nessa inclinação e nessa visão, qual que é como você vê esse novo mundo, né? Essa nova forma pós-Covid, pós-pandemia, e quais seriam os conselhos, já baseando na sua experiência de adaptação a todo o tempo, que nós, né, todos, profissionais da área da logística, precisamos possuir frente a esse cenário? Legal, boa pergunta, boa pergunta. Eu costumo dizer que um profissional em logística, ele, em primeiro lugar, ele tem que gostar, porque é uma das áreas, ou muito nervosa, em qualquer mercado, qualquer segmento, qualquer commodity que você entre, qualquer business, a logística, normalmente, é uma área tensa, é uma área nervosa, stress, tem muito stress, é uma afinidade. Para essa afinidade, tem uma palavra-chave, que é flexibilidade e adaptação, porque a todo momento você tem um planejamento, você tem uma visão, e depois tem alguma coisa no caminho que muda o seu planejamento, que muda a sua abordagem operativa. Então, algo de planejamento e algo de operação que estão constantemente em modificação. Isso é uma realidade, e você tem que encarar isso. Mas tem aí, vamos para o interessante da coisa. O interessante da coisa é eu dar uma resposta clássica, acadêmica, amigável em termos de adaptação. Eu vou para o viés de um exemplo. Quando me perguntam, o que você trabalha? Eu respondo, eu me divirto. Eu me divirto. E ninguém entende. Eu também, porque não dá para ficar explicando, não, eu trabalho com projeto em logística, eu trabalho com áreas tais. Eu falo, isso é meio chato. Eu falo, eu me divirto. Em primeiro lugar, você tem que ter um poder de adaptação e você tem que gostar dessa adaptação e gostar desse cenário. Com todo respeito ao momento que estamos vivendo hoje, sofrendo de alguma forma, e eu sei que muitos, mas o home office, por exemplo, a adaptação do home office, eu tenho uma perfeita adaptação, perfeita, eu tenho as minhas reuniões constantes, intensas, todos os dias, e com muita intensidade, muitos projetos, tenho muitos controles, temos atividades em Pernambuco, temos atividades em Córdoba, temos reuniões com os americanos, temos reuniões em mas no final eu me divirto. E essa adaptação de estar se divertindo, o americano tem uma expressão que eu gosto, enjoy, aproveite. Eu aproveito a minha casa, aproveito as minhas cachorrinhas, aproveito a minha família, aproveito o meu café, eu aproveito. Então, a dica que eu dou, a minha ação é tem que ter a capacidade de se flexibilizar, tem que mudar o seu viés de uma forma necessária, porque de um ambiente fabril
você tem a reunião presencial, você tem o olho no olho, depois você tem o Hangout, você tem a internet como canal. Aí você tem que mudar o seu viés, mas se adaptar. Não adianta ficar num ambiente de reflexão apenas. Você tem que agir e se adaptar. E tem que curtir isso. É o que eu faço. Ou seja, eu me divirto. Se você tiver alguma pergunta divertida, tá? Perfeito, perfeito. Fortunato, tem uns aspectos que a gente vive, né, com consequência da crise, que está relacionado justamente à dificuldade de conseguir emprego. Nós temos muitos alunos que eles procuram justamente, né, a grande indagação é, o que eu preciso ter para ser aprovado num processo de seleção? Você frisou pontos cruciais, né, que é um outro idioma, a preparação em si, mas na sua gestão, o que você valoriza, tá? Seja como comportamento ou como habilidade técnica, para a sua equipe de trabalho, para ter sucesso aí, no ambiente corporativo? Opa, uma pergunta de $1 milhão. Pergunta ótima. Você foi num ponto. Pergunta. Eu vejo muitas vezes o profissional preocupado com questões além. E, às vezes, o entrevistador, para um recrutamento ou para um processo que está em observação, ou um estagiário que está em observação, ou um iniciante de carreira, muitas vezes passa por condições de base. Por exemplo, numa entrevista inicial, qual a expectativa de uma entrevista inicial? Se eu pudesse ouvir alguma resposta nesse momento, eu até gostaria. Eu antecipo. Eu gostaria de ouvir a fluência da pessoa. O que significa? Se ela tem uma fala, se ela tem uma coerência lógica em fato, em contar uma experiência, em contar algo, é uma fluência verbal. Isso é uma condição de base. Então, eu volto um passo atrás a essa reflexão. O que significa um passo atrás? Como que eu estou nas minhas condições de base, minhas condições mínimas? Como é que eu estou? Como é que está a minha fluência? Como é que está o meu diálogo? Como é que está a minha formação? Eu nem formei e estou projetando um cargo importante numa empresa importante. Mas como é que está o seu processo de formatura? Como é que está a sua escola? Como é que está o seu hoje? Porque muitas vezes a gente se projeta para o futuro, e o tema de hoje é o futuro. Legal o tema futuro. Eu gosto disso e vivo disso. Inovação, novos modelos gerenciais, não é? Novos produtos, novos processos. O novo é muito fascinante. Mas o novo, ele nasce ontem. O que eu me projeto no futuro é o que eu sou hoje, ou o que eu estou fazendo hoje. Então, o que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo hoje no meu período de quarentena? Estou aproveitando, estou enjoying, no sentido produtivo, porque eu acredito na produção, no sentido de sermos produtivos. Ou eu estou sendo apenas um modelo mental de reflexão, onde o exercício é a relação cama, sofá e reflexão está nesse ambiente. Ou estou realmente agregando algum valor à minha própria carreira enquanto estou nos meus passos de crescimento. Eu volto um pouco às condições de base em termos de treinamento. Ou seja, como é que eu estou com a minha bagagem de conhecimento? Como é que eu estou com o meu idioma? Como é que estou com a minha verbal? Porque, por incrível que pareça, eu trago aqui tranquilamente um dos principais pontos de não aceitar, ou não, digamos assim, não aceitar de uma entrevista, é na fluência. Muitos não possuem fluência verbal, não conseguem se expressar na sua clareza. Eu não estou questionando o seu poder técnico de usuário de sistemas informativos, que são bem interessantes. Naquele momento, estou
preocupado se você consegue interagir. Aí vem uma outra questão que eu emendo, que é a interação com o time, porque ninguém por si basta. Hoje, a interação de time é fundamental. E depois a gente pode até criar um viés nessa condição de time. É um viés muito legal. Então, se a pessoa não interage, não tem influência, como que ela vai fazer construção de trabalho em time? Porque, nesse caso, neste ambiente que eu me refiro, ninguém por si basta. Eu não tenho um colaborador, ou eu mesmo não sou um colaborador isolado dentro de uma sala, ou dentro de um ambiente durado. Eu sou uma pessoa, eu sou um colaborador que estou interagindo em tempo. Inclusive, a minha fala inicial foi o quê? Eu sempre procurei ter um desenvolvimento acadêmico para qual objetivo? Não, era dialogar, era o contrário, era poder ter abertura, poder caminhar em várias áreas, poder conversar com várias pessoas. Então, a minha trajetória tem muito a ver com o que eu acredito em termos de ter um colaborador ou de fazer parte de um time e sendo um colaborador, que é condições de base. Então, eu começo na reflexão como que estão as suas de base. Aí eu não sei se eu estou sendo alinhado com a sua pergunta. Aí você também me ajuda, Wilker. Perfeitamente. E falando de condições de base, pessoal, a gente tem que reforçar que as nossas matrizes curriculares, né, dos cursos, elas enfatizam esse tipo de habilidade técnica, mas, além disso, a gente tem que buscar esse ponto essencial que o Fortunato está comentando, que é aquela habilidade de comunicação, que é o princípio de tudo. Se você não sabe ser ouvido e se você não faz ser entendido, como que chega-se a um ponto comum, né? Então, pessoalmente, é um ponto bastante importante e, baseado justamente neste ponto, Fortunato, surgem algumas perguntas aqui, e uma delas é: os profissionais estão preparados? Você tem visto que o profissional em logística está preparado nesses aspectos ou não? Eles carecem dessa preparação? Qual que é o seu feeling a respeito disso? Obrigado, uma boa pergunta. Eu costumo dizer, e já tem um consenso no meu meio, em vários níveis, inclusive níveis importantes, em termos de hierarquia empresarial, que o profissional de logística, eu costumo dizer que é um profissional, ele não é um profissional que tem uma receita, que segue um algoritmo, que segue uma rotina, que desenvolve um by the book, profissional cartesiano. Normalmente, o profissional de logística tem características de flexibilidade, conhecimento técnico, resposta rápida, solução rápida, networking, relacionamento. Aí quando você começa a abrir o leque, às vezes, é muito técnica, mas não tem relacionamento. Às vezes é uma pessoa muito boa em relacionamento, mas não tem o conteúdo técnico. Eu preciso de um projeto de um novo sistema. Eu preciso ter um tecnicismo em termos deste aplicativo, no caso. Mas eu preciso que seja integrado a um time. Então, eu preciso de características múltiplas. Então, eu vejo, sim, o profissional de logística, ele é um profissional raro no mercado, não é fácil. Mas depende muito de autodesenvolvimento e também depende de como nós, gestores, conduzimos esse público interno, como autodesenvolvimento em termos da própria empresa e colaborar com esse autodesenvolvimento. Mas eu digo, normalmente não é algo, a gente fala assim, não é algo pronto de que se encontra e resolve. Realmente, um profissional de logística ele tem um desenvolvimento, porque tem esse que eu costumo dizer que a logística é multifacetada. São vários prismas que a gente aborda. Eu já comentei administrativos, controles, financeiros,
informativos, né, sistemas informacionais, relacionamento com cadeia, supply chain, né, cadeia cliente-fornecedor interna e externa. Então, essa multiplicidade da logística requer que o profissional tenha um portfólio mais diverso, mais rico. Ele não é simplesmente uma função mono ou com um perímetro muito restrito. Ele tem muitas interações. E as pessoas que entendem esse cenário complexo e ganham essa diversidade são profissionais que realmente têm ambiente de trabalho. Outros que não se abrem esse multidisciplinar, digamos assim, realmente mais dificuldade. Então, tem essa característica da logística, não é? De ser multifacetada e requerer profissionais com essa diversidade. Óbvio, tem os especialistas, sempre tem os especialistas, mas sempre com um bom grau de diversidade. Muito bom. Fortuna, a respeito dos projetos, né, que você tem liderado, né, ao longo da sua carreira, né, a gente observa que você liderou grandes projetos de complexidades assim, sem precedentes, né? Existe um segredo para justamente gerir os projetos de uma forma coerente? A gente observa que, como você disse, né, para a gente ter uma inovação, a gente precisa de competências distintas dentro daquela equipe. Às vezes, essas competências distintas esbarram em conflitos. Então, a gente tem, de um lado, conflitos e, de outro lado, né, a gente tem todo um enriquecimento conceitual, lógico, para a inovação nascer. Como você administra esse tipo de conflito? E se é que existe segredo, você pode falar? Qual que seria esse segredo? Se é segredo, eu não posso falar, né? Segredo. Eu gosto da ideia, e a vida acadêmica me deu muita ferramenta de técnicas. Não só experiência de jornada, experiência própria que eu vivi, mas me deu técnicas usá-las. E uma das técnicas para gerenciamento de projeto é simples, é ter dois instrumentos na sua mão. Um instrumento chama-se qual o resultado deste projeto. Se você tem isso na sua mão, de uma forma mais clara, ou didática, ou inteligível, você já tem um grande argumento. Se não tem um resultado na sua mão que seja entendível, compreensível, você está vendendo que na gíria a gente fala blá, 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 blá. E o blá, 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 beleza, tem o seu lugar, a fantasia também faz parte do jogo, mas fica nesse ambiente da fantasia. Para você tirar a fantasia, que é o sonho, ou o dream, ou o projeto que estou realizando para uma realidade, o que eu tenho que ter? Uma visão de o que eu entrego desse projeto. Então, já é um grande passo. Então, a dica é ter em mãos qual que é o... Na verdade, a gente está interessado no final da história. Eu não estou interessado na história, eu quero o final da história. Qual que é o resultado? Qual que é a entrega? Qual que é o saving? Qual que é o ganho? Qual que é o retorno deste investimento? Ou deste projeto? Primeiro, resultado. Segundo argumento, que é muito precioso, também é a técnica, tá? Não é que a gente inventa as coisas. É ter padrinho. Você tem que vender o seu num plano de bastidores, formando um grupo de padrinhos ou um grupo de adeptos. Porque quando o seu projeto, lá na frente, for ser apreciado, se lá naquela mesa tiver um padrinho, tiver um peso de apoio externo, você tem um segundo lance favorável a você. Você tem uma mão a entrega de um resultado e com outra mão você já tem um público que aderiu ao seu projeto. Esse público de padrinhos, preferencialmente com poder de decisão, aí você, show de bola.
A chance do seu projeto ir à frente, eu te falo, é total. Total. Você, de um lado, tem resultado, do outro lado, você angariou simpatizantes, adeptos, e com algum poder de decisão, pronto, show de bola. Muito bom. A gente observa, né, que a sua fala, ela vai em conjunto com aquilo que você começou falando, com a principal habilidade que o aluno precisa, né, no processo de seleção. Você tem que saber se comunicar, com aquela comunicação você cria um network e aí você gera, né, um construto social rico para justamente avançar nos projetos. Perfeito. Eu acho que essa é uma dica de ouro aí para os nossos ouvintes, para os nossos alunos. A negociação, na introdução dos colegas aqui, de alguma forma, a questão da sua abordagem, da sua captação, a ideia de captar clientes, né? Estão se comunicando, estão dialogando, estão negociando. Nós estamos, em algum momento, durante o dia da nossa rotina, negociando. Ok? Eu estou vendo, o meu projeto é uma venda de um produto. Eu tenho que vender o meu projeto como eu estou vendendo. Então, tenho que me comunicar. E essa comunicação de um projeto, Wilker, ele é feito com os... Eu tenho que saber, se eu estou vendendo um projeto de um aplicativo, eu tenho que ter uma linguagem dos colegas de ICT. Desse projeto, ele tem business case, uma estrutura financeira, custos, e eu tenho que discutir com os colegas de finance, né, do colega financeiro, as oportunidades de ganho desse projeto. Ao mesmo tempo, eu tenho que discutir com os colegas da operação, da manufatura, propriamente dito, a aplicação factível. Então, eu sou diverso, eu tenho essa condição, como profissional de logística, em conversar com diferentes players. Comunicação, elemento chave, e formação de adeptos, e resultado. Aí eu já contei todo, viu, gente? Free. Então. Muito bem. Surgiu uma pergunta aqui de um ouvinte, justamente, olha, formei em logística, será fácil conseguir emprego depois que eu formei? Depois que eu formar? Na minha formatura, eu achei muito legal, eu gostei muito do nosso o patrono, na época, falou uma coisa que eu gravei, e particularmente foi muito forte. Ele falou assim, vocês estão formando, na época, engenharia mecânica, a formatura, e vocês vão sofrer. O mercado é duro, a concorrência entre vocês, as vagas não são todas abundantes, vocês vão sofrer. Mas a mensagem dele era positiva, no sentido, vocês vão sofrer, têm que batalhar, vocês têm que se dedicar, vocês têm que se desenvolver, conquistar esta vaga. Então, se eu posso dar uma ideia de direcionamento a esse que pergunta, eu vou devolver a pergunta. Se você fosse um produto, você se compraria? Você mesmo se compraria? Você mesmo, quero dizer, mesmo se contrataria? Você tem as habilidades que você mesmo julga importantes para você se contratar? Tirando a questão do egocêntrico, se você fizer uma análise fria do seu currículo, ele está robusto bastante? As suas habilidades estão realmente? Ou você ainda precisa ter algum tipo de aperfeiçoamento, algum tipo de introdução? Eu não sei a sua idade, o seu currículo, mas formar ainda um período de estágio, você tem que entrar um período de... Você tem que fazer uma imersão, talvez, de idioma fora do Brasil, para ter velocidade no idioma. O que você verdadeiramente está fazendo para que você seja um produto que alguém queira comprar? Eu sou um produto.
como business. Um produto no sentido que alguém me compra. Bem no sentido de uma entidade. A empresa está, a cada mês, o dia que eu deixar de ser atrativo, o dia que o Fortunato deixar de ser atrativo, competitivo, o dia que o produto Fortunato não for interessante, do outro lado, eu não sou mais interessante à compra. Eu sou um business. Eu tenho que estar disponível ao mercado e atendendo ao mercado. Então, eu tenho que sempre estar me desenvolvendo. E você, com certeza, as oportunidades na área de logística são muito. Inclusive, agora, nessa área de pandemia, uma das áreas que mais cresceram foi os deliveries. Quem faz deliveries? Em todos os ramos de atividade, todos os ramos estão fazendo deliveries. Entregas domiciliares, todos os ramos. Uma área logística extremamente aquecida, por incrível que pareça, né? Estamos falando de crise e eu estou falando de área aquecida. E as oportunidades? Puxa vida, existem. Você encontra. Eu não sei o tempo, Wilker. Eu tenho tempo, você me ajuda. Eu conto rápido o meu currículo, de como que eu consegui a vaga de trainee. Na época, o e-mail, existia a entrega física dos currículos nas empresas, ok? Eu vou falar aqui sem problema, desculpe, era a época do fax. As empresas mais distantes a gente mandava por fax, mas era a ferramenta. Porque eu tinha uma pastinha de mão, eu imprimi muitos currículos e encadernei bonitinho, fiz uma coisa bacana, uma estética, para vender o peixe, óbvio, né? Eu sou um produto, eu tenho que... Então, fiz uma embalagem, eu coloquei uma embalagem no meu currículo e tinha uma pastinha cheia de currículo. E ficava todos os dias com alguma oportunidade de entrega, seja para um amigo, seja para uma empresa. E eu tinha um plano, todos os dias, entregar o currículo e perseguir esse plano, todos os dias. Um conhecido, alguém que passou na rua, deu bom dia, toma aqui o meu currículo, não tem problema. Eu fiz uma assistência. Um dia encontrei um conhecido com algum relacionamento e perguntei, você tem algum conhecido em alguma empresa, tal, papapá? E o colega, na época não era muito, era um colega, um conhecido. Ah, sim, eu tenho, vou encontrar com ele hoje à noite. Depois envia o seu currículo. Eu falei, não, depois não, agora. Eu te entrego, abri minha pastinha, sempre pronto, e peguei em mãos. À noite, esse meu conhecido entregou para o amigo dele, e eu entrei no processo de recrutamento. Funcionou, estou aqui hoje. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas certo por uma persistência diária. Aí esse colega pergunta, como é que está a sua persistência diária? Como é que está o seu currículo? Como é que está o seu network em termos de hoje? Está muito mais em casa, você faz uma distribuição e um relacionamento com as empresas e uma procura, mas não só através de um depósito em um site. Como é que está o seu networking? O boca a boca? Como é que está a sua persistência? Então, a chance é grande se a sua velocidade também for grande. Okay? Perfeito. Muito bom, Fortuna. A gente tem inúmeros, comentários, todos positivos aqui. Infelizmente, a gente só tem espaço para mais uma pergunta, A gente tem 4 minutinhos. E a gente está vendo muitos livros aí atrás de você, então a gente vê que você é um bom leitor, E a gente gostaria de saber, existe algum livro, algum filme que você recomendaria, que você julga importante para a carreira? Bom, eu gosto sim, obrigado pela pergunta. Voltando, 4 minutos. Vocês me tomaram 15, hein? Vocês estão 15 minutos. 4 minutos. Tenho 3, né? Normalmente me dão 3 minutos, mas 4 está ótimo. Sim, eu gosto de 2 livros que me dão muita base, conhecimento em logística. Um livro é um clássico,
O livro é bem conhecido, ele tem um título A Meta, do Goldratt. É um livro facilmente encontra, Mercado Livre, segunda um preço mais em conta. Vale a pena mergulhar nele, porque ele conta a teoria das restrições, em síntese, numa história bem elaborada, muito agradável de ser lido, inclusive. E hoje eu gosto muito, porque você hoje tem muitas metodologias que se dizem inovadoras, modernas, Lean Manufacturing, não é? Por exemplo, tudo bem, essa passagem. Porém, vem o Goldratt falando teoria das restrições, um livro de 30 anos atrás. Por que o Fortunato indica? Hoje, todos os dias, sem falta, eu tenho algum ponto sobre gargalo de produção, gargalo na cadeia logística, gargalo em fornecedor, caminho crítico de projeto. Isso é a teoria das restrições. Todos os dias, chamamos de outras metodologias mais na prática. Eu posso contribuir dando um valor agregado. Todos os dias nós discutimos a teoria das restrições. Todos os dias. Ok? Porque temos desafios. A empresa tem desafios todos os dias. E este livro, A Meta, ele trata muito bem a teoria das restrições. Outro que eu gosto muito meus tempos com... Ok? Na verdade, até eu separei ele aqui. Meus anos com a General Motors, eu gosto muito desse livro, do Sloan. É uma leitura boa, agradável, não é pesado, e ele conta a evolução da indústria automobilística, mas chegando ao que nós somos hoje. Nós somos hoje não de um passado recente, mas é um passado realmente muito, muito legal. E é um livro que te dá condição de base, te dá uma modelagem muito bacana, alguns pontos de compreensão que te dão base. E depois, se você tem uma boa base, depois você viaja em coisas, digamos assim, mais modernas. Eu acho que acabou meus 4 minutos. Muito bom. Estamos sentados sobre ombros de gigantes, né? Essa é uma grande mensagem aí que a gente pode traduzir nas suas últimas falas. E muito obrigado, Fortunato, pela sua disponibilidade sobre este momento enriquecedor que foi para todos nós. Como a gente disse, foi muito positivo, tá? Todos os comentários. Então, a gente só tem que te agradecer. Infelizmente, o tempo não deu, né, para as mais perguntas, mas no segundo momento, se tiver oportunidade, com certeza, né, a gente muito apreciará aí você novamente compartilhando seus conhecimentos conosco. Combinado. Eu, particularmente, me diverti hoje. Gostei muito, foi muito agradável. Obrigado pela oportunidade. Pena que eu não pude contar nenhum caso, né? Tem alguns casos para a gente bater um papo. Uau, deixar para frente. O Alfred, ele tem histórias muito boas, tá? Casos muito interessantes, tá? Então, assim, fica a dica aí para as novas oportunidades aí. Vamos contar uma sessão de caso. Gostei bastante aí, viu, Fortunato? Muito bacana. Gostei muito na hora que você falou, né? Que para você saber se o mercado tá bom, você tem que saber se você se compraria, né? Se você se contrataria. Isso é bacana mesmo, né? A gente tem que ter essa visão, né, para saber se o mercado tá bom para você ou não. Tem que ter esse senso crítico aí mesmo. Né? Mas muito obrigado. Acho que tem muita coisa, né? Não só da área de logística, né? Mas essa experiência, né? Tudo aí, toda essa bagagem que você tem aí para compartilhar, porque essa nova geração aí precisa desse impulsionamento e pegar essa experiência e saber, né, o que nos espera aí no mercado de trabalho. Muito bom. Muito divertimento, é muito divertido, viu? Pode ir tranquilo, não tem estresse nenhum, só alegria. Não, perfeito, então. Então,
Ok. Posteriormente, Wilker, vamos convidar novamente, né, para conhecer os casos aí, né, do Fortunato. Com certeza. Foi muito legal, obrigado. Tá, Joia. Muito obrigado, Fortunato. Boa noite para você. Obrigado, Fortunato. Obrigado, Alfred. Tchau. Tchau. Pessoal, agora nós vamos ter mais uma, né? Agora nós vamos falar aí com Paulo e nossas pedagogas aí, falar sobre os caminhos da pedagogia. Mas antes disso, né, João, cadê a nossa vinheta? Calma que já vai. Ah, não, João. Oi. O João, gente, é nosso produtor de Ainda arte. Produtor de arte, diretor de arte. Diretor de arte, diretor de cena, só que ele fica fazendo muita cena, né? Vou passar aqui, ó. Foi.